perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Ou em outras traduções, sois tão tímidos ainda, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pode se assentar. Meus irmãos, o tema que nos foi proposto para a gente estar conversando um pouquinho aqui da Bíblia é sobre obediência e descanso. Obediência e descanso. O texto aqui que foi lido para a nossa base, inicialmente dessa ministração, fala sobre uma tempestade. Uma grande tempestade. Quantas tempestades nós não temos passado em meia caminhada? Seja na esfera familiar, seja nos relacionamentos com os filhos, seja na saúde, seja talvez a pior tempestade que um ser humano possa vir a passar é a tempestade interna, aquela tempestade dentro de nós. Então o Senhor, Ele ministrou ao meu coração sobre quão grandes ventos você que entrou por essas portas dessa noite, talvez tenha passado na sua vida. Ventos, às vezes, que não compreendemos da onde ele vem e nem para onde ele vai. Mas a Bíblia diz ali em João capítulo 3, versículo 8, que o vento sopra, nós não sabemos da onde ele vem e nem ouvimos ou não sabemos para onde ele vai. Só que o texto continua dizendo: assim somos todos nós que somos nascidos do... Repita comigo assim, bate no seu peito e diga assim: eu preciso me acostumar com os ventos da vida. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero falar de dois ventos, Daniel, nessa noite. O vento da obediência e o vento do descanso. O vento da obediência é o vento de Deus. O vento da obediência é o vento de Deus. Esse vento, ele é causado muitas vezes por nós mesmos. Ali em Jonas, capítulo 1, preste atenção, eu encontro esse vento de uma forma muito clara, quando Deus chama o profeta Jonas, Deus chama um homem de Deus, uma pessoa que tinha uma chamada, uma pessoa que estava, de certa forma, focada e vocacionada no seu chamado, e pede ele para ir para um local chamado Nínive, antiga capital da Síria, uma cidade onde o pecado reinava, uma cidade sanguinária. Jonas, o livro de Jonas não vai falar nada sobre Nínive, mas o livro do profeta Naum vai chamar Nínive de cidade sanguinária, uma cidade violenta, uma cidade ruim, uma cidade que matava a pessoa só para ver a pessoa cair. Se você for analisar e aprofundar um pouquinho na história sobre Nínive, pastor, ali enterravam pessoas vivas, cortavam as suas mãos, cortavam os seus pés e jogavam as pessoas em buracos enormes ali vivas, para não conseguir sair, não conseguir andar e não conseguir se mover. Nínive era uma cidade
triste, uma cidade onde todos nós jamais poderíamos gostar de ir, como os cristãos. Só que o amor de Deus queria visitar aquela cidade. A Bíblia diz que o pecado daquela cidade subiu até Deus, e Deus levanta um homem para ir pregar contra ela, para que Deus não viesse destruí-la. No Antigo Testamento isso, livro de Jonas. Então Deus chama Jonas e dá uma missão a Jonas. Jonas, vai até Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade, o seu pecado, as suas iniquidades, tudo de ruim subiu a mim. Meus irmãos, se não tiver quem pregue, como vai haver arrependimento? Não importa quão no pecado a pessoa esteja, não importa o que de ruim a pessoa fez ou está fazendo, o amor de Deus quer alcançá-la. O amor de Deus quer resgatá-la. Quem eu era? Um ex-dependente químico. A ciência fala que a dependência química não tem cura, até a gente conhecer Jesus e ter um relacionamento e um encontro genuíno com Ele. Porque a Bíblia diz, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se teve transformação e perdão para a minha vida, 14 anos no mundo das drogas, na prostituição, no engano, na mentira, 15 acidentes de carro, 2 de moto, jogado do quarto andar de um prédio, 3 meses de coma, 6 internações pelo Brasil afora, perdi tudo, fui morar na rua todo arrebentado, tomando 6 tipos de remédio. Um dia alguém me parou e me deu um versículo que começou a mudar a minha vida. Salmo 37,5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Cutuca seu irmão e diga para ele: você já entregou verdadeiramente o seu caminho para Jesus? Pergunta aí para alguém. Ainda bem que é sábado, né? Domingo os pastores ficam bravos. Você gosta de olhar para o lado, cutuca o irmão. É mais sábado, campanha. Mas aqui a gente tem liberdade. Se o amor chegou até mim e transformou a minha vida, através da minha escolha também. Porque não é eu que aceitei Jesus, é Ele que me aceitou. João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi cada um de vós para que vades e dei. Tem que dar fruto. Ah, Deus me escolheu, eu sinto a presença de Deus. Está dando fruto? Porque Ele te escolheu, Ele te nomeou, Ele te vocacionou, Ele te libertou, tirou todo o mal de você. Para quê? Para você ir, não é ficar parado, tem que caminhar, tem que estar em movimento. Para que vades e dei fruto, a fim que o vosso fruto permaneça. E tudo que vós pedir ao meu Pai que está no céu, no meu nome, Ele vos concederá. Alguém está dizendo, eu preciso de uma bênção. Deus está dizendo, faça a minha vontade, ganha almas. O que ganha alma, sábio é. Então Jonas foi chamado, pastor Kézia, para esse desafio, para ganhar almas ali em Nínive, em um lugar precário, um lugar que não conhecia o Evangelho, um lugar que não conhecia a graça, o favor imerecido. A palavra graça significa favor imerecido. Não é por merecimento que você e eu fomos alcançados, é pela graça. É pelo que Jesus fez por nós. Só que Jonas não quis. Talvez porque ele conhecia sobre Nínive. Dizem alguns estudiosos da palavra que o pai de Jonas foi assassinado em Nínive. Eu não sei bem se é verdade isso, mas uma coisa eu afirmo, que Nínive era uma cidade que todos nós gostaríamos de passar bem longe, mas eu trouxe uma palavra de Deus para você.
Se Deus mandou você ir em algum lugar por causa de uma alma, você pode ir. Que o mesmo Deus que falou para você ir, Ele te dá unção específica para esse momento. Não temas que eu serei contigo. Se passares pelas águas, não vão te submergir. Se passares pelo fogo, não vão te queimar. Eu sou o teu Deus. Te chamo pelo nome. Te levanto e digo: aquietai-vos e saber que eu sou o... Jonas vai para um lugar por nome Jope, e ali paga embarcação para Tarsis, totalmente oposto à vontade que Deus tinha para ele. Olha para cá e abre o teu coração, não é isso aqui não, é aqui, ó. Deus mandou Jonas ir para cá, para Nínive. Jonas pagou a embarcação, entrou num barco e foi para Tarsis, totalmente o oposto do que Deus tinha para... Aí alguém pode pensar aí no seu lugar: pastor, mas se eu não for, Deus levanta outro para ir no meu lugar. Eu concordo em partes, porque a pessoa, irmão, como eu, e como eu creio que muitos de vocês que aqui estão, que Deus foi lá no fundo do poço. Talvez vocês não passaram o que eu passei na droga, mas talvez numa depressão, talvez de um álcool, talvez da ansiedade, talvez com pais que não amaram. A gente sabe que hoje o maior problema de uma pessoa é a paternidade, principalmente o pai. Então a pessoa cresce assim, ela tem um encontro com Jesus, ela sente a presença, mas ela precisa rasgar o seu coração, não só as suas vestes. Então a pessoa que Jesus foi lá no fundo, tirou você lá do buraco, restaurou a tua vida, restaurou a tua família, te deu saúde, te deu unção, te deu esperança, te deu sonho, te deu um foco. Aí Ele te pega e fala assim: vai ali. Você fala: não, vou para cá. Ele não abrirá mão de você. Tudo que você e eu formos fazer tem que estar atrelado diretamente à chamada que Deus tem para a nossa vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Repita comigo gritando: tudo que eu for fazer, posso estudar e devo estudar, posso trabalhar e devo trabalhar, porém, todos os meus passos têm que estar alinhado a tudo aquilo que Deus tem na minha vida, senão nunca vou ser feliz. É simplesmente assim. Eu tentei, estou falando aqui experiência própria. O chamado que Deus tem para nós, para essa igreja, é muito grande, irmão. O chamado que Deus tem para a tua vida é muito grande. Vou falar aqui para esse lado só, vamos ver se tem muita voz, tem muita boca e pouca voz. Só esse lado daqui, vou falar, vocês digam um amém com convicção. O chamado que Deus tem para vocês é muito grande. O chamado que Deus tem para vocês é muito grande. O chamado que Deus tem para vocês é muito grande. Toda a igreja, o chamado que Deus tem para vocês é muito grande. Bate palma para Jesus, só para Ele. Ele merece toda adoração. Jonas entra no barco. O barco sai. Quando o barco sai, o que acontece? Quem sabe? Um vento muito forte se levanta, irmã Yasmin. Mas não é um vento contrário. Lá em Jonas não fala um vento contrário. Como Mateus 8 fala, como Marcos 4 fala e como Lucas 8 fala. Do mesmo vento dos evangelhos sinótico ou sinóptico. Aqui em Jonas fala que Deus enviou um vento muito forte aonde? Ao mar. Para que Deus enviou esse vento muito forte ao mar? Para trazer o profeta
no lugar que ele não deveria ter saído. Talvez esse vento que você esteja passando seja o vento de Deus. Quem está vivo, dá um glória. Deus, repreenda esse vento do diabo e tal. E Deus lá de cima, talvez, que diabo? Eu que estou mandando esse vento. Eu quero trazer você de novo. Porque o vento não passa. Olha para cá, irmão, minhas mensagens é bem assim, tranquila, não tem esse negócio de peso, teologia, é simplicidade. Meus irmãos, vou te falar um negócio aqui, a luta ela vem, mas ela tem que passar. Tem crente que não sai, aqui não, é só em outras igrejas aí. Você está 10 anos pregando na igreja, a pessoa fala da mesma luta. Quem escutou, diga amém. A luta vem, pastor Quebra, ela tem que passar. Se é diabo, vamos orar e tem que cair por terra. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e desfazendo todas, não é uma não, todas as obras do diabo, porque Deus era com ele. Levanta as suas mãos, uma é pouca, levanta as duas que eu vou profetizar. Deus nessa noite, para a glória de Jesus, está repreendendo toda ação do diabo, oração contrária, jejum contrário, obra de umbanda, quibanda, magia negra, vodum, todo o mal está caindo por terra em nome de Jesus. Só quem crê, abra a boca para adorar, abra a boca para dar glória, que Deus está repreendendo. O mal tem que sair, irmão. Não é opção, ele tem que sair o mal. Você faz um jejum, você faz uma campanha, cola nos pastores, nos líderes de grupo, expõe o seu problema, não deixa escondido aqui dentro não, expõe para a pessoa certa. E o mal tem que cair por terra. A falta de instrução é outra coisa, que a gente precisa ter uma instrução correta para agir, para ter a vitória. Agora, meu irmão, o vento de Deus, ele só acabará com uma atitude. Vamos aprender aqui no texto. Jonas entra no barco, o vento começa a balançar o barco. Parece a nossa história, né? Talvez alguém está vivendo esse vento. O barco começa a quase rachar, a água começa a entrar, o barco de um lado para o outro, os tripulantes começam a desesperar, e eles mesmo sem acreditar no mesmo Deus de Jonas, eles entendem que algum Deus daquela época estava permitindo aquele vento. E aonde estava Jonas nesse momento do vento, quem sabe? No porão, dormindo. Por quê? Porque às vezes é mais fácil correr, vai doer, mas depois vem o amor, tá, meu irmão? Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Diga para o seu irmão do lado assim, não fica bravo com o pastor, é Deus que está falando com a gente. É mais fácil dormir, fugir daquilo que Deus tem para nós do que enfrentar a situação. Vou tomar uma aguinha aqui que a boca secou. Pastor Kesley, irmão Daniel, quando perguntou qual o tema, ou os temas, ou a palavra, vem na hora no meu coração, obediência e descanso. Aí que eu fui estudar depois. Deus trabalha assim, ele vai lá na frente, aí ele volta. A Bíblia diz que no princípio, Deus é conhecedor do fim. Então, se Deus é conhecedor no princípio do fim, qual que é o segredo? Se entregar logo a Ele. Então, Jonas está lá no fundo, dormindo. E lá em cima o barco pegando fogo, quase tudo acabando. E Jonas estava dormindo porque ele sabia que era por causa da desobediência dele que estava acontecendo aquilo naquele barco. Os tripulantes chamam ele, ei, ô passageiro novo, vem cá, acorda aí, dá seu parecer aqui, da onde você vem, que Deus que você crê. Só que antes deles chamarem Jonas, o que eles fizeram? Começaram a tirar o que tinha de peso dentro do barco. Eu acho lindo isso aqui, irmãos, porque às vezes nós queremos resolver algumas coisas com a nossa força, com a nossa estratégia, com os nossos projetos, com a força do nosso braço. E lá Zacarias capítulo 4, versículo
6, parte B, diz assim: nem por força, muito menos por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não vai na sua força. Eu estava ali numa cidade ministrando, fomos para uma reunião de obreiro, e os obreiros começaram a falar e perguntaram se eu queria falar. Eu falei, não, eu falo por último, um dos últimos. 90% falaram do cansaço, do peso, da fadiga. Uns tinham 3, 4 atividades dentro da igreja, outros tinham 5, 6, outros tinham 1. Às vezes por falta de alguns que não querem colaborar, para ficar menos peso para outro. Um pega muitos, outro pega pouco. Aí no final, eu só falei uma palavra para eles. Falei, irmãos, a gente chega num momento de maturidade em Deus, que a gente entende que a obra não pode se tornar um peso. A obra de Deus não pode ser um peso. Você não pode estar pesado para fazer a obra. Você tem que estar leve. Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus nessa noite está tirando todo o peso dos seus ombros. Então Jonas se armou de um peso. Sabe, irmão, quem conhece aquela pessoa pesada? Aqui não tem, eu tenho certeza que é só em outras cidades. Alguém pode falar, nossa, pastor Jota nunca pregou desse jeito. Calma, vai vir a segunda parte que é benção. Eu tenho ainda 40 minutos. Quem está vivo, dá uma glória a Deus. Aquela pessoa que chega perto, você sente o peso. Não é diabo não, é ela mesmo que é pesada. Ela não acredita em nada. Não acredita em ninguém, nem nela mesma, muito menos em Deus. Não tem esperança, não tem perspectiva. Quem conhece alguém assim? Não vai apontar para o irmão, ó, tá Deus falando com você agora, viu? Faz isso não. Pessoa que não tem, ela está viva ou morta, é a mesma coisa. Ai, pastor, o que é isso? Mas é verdade. E aí, como é que tá? Tá ruim. Ah, gostou do lanche? Não, tá com muito sal essa carne. Aí tá com pouco sal? Não tem sal. Ô irmão, você comprou esse carro, que legal. Legal nada, não é isso que eu queria. Você está aqui, você gosta do Brasil? Odeio o Brasil. Odeio o Lula, eu quero que exploda aquele país. Ei, tem uma palavra positiva sempre para quem está perto de você. Você pode estar sangrando por dentro, você pode estar morrendo, você pode estar triste, mas quem está perto de você, ele não merece você jogar o peso que está em você nele. Seja leve. Quem está vivo dá um glória. Jonas pesado lá embaixo, e lá em cima os caras no engano. Olha o que os caras falaram, vamos tirar um pouco do peso, está no barco, porque tirando o peso o barco não vai afundar. Irmão, podia tirar tudo do barco, podia pular todo mundo, mas se Jonas ficasse naquele barco, aquele barco ia virar. Olha para mim, o pior de correr da nossa chamada é que não sofre só a gente. Quem tem uma chamada forte e não aceita o que Deus tem na vida dele, sofre ele, sofre a família, sofre os parentes, sofre o vizinho, sofre o pessoal da rua, sofre o pessoal do bairro, sofre o país, sofre a nação e o reino de Deus. Então quando Jonas identificou que aquele barco ia realmente virar, ele se colocou de pé. Aqui eu gosto da atitude de Jonas, porque ele se levantou. Aqui fala de recomeços. Essa é noite de você, jovem, recomeçar. Essa é noite de você, mulher, homem, recomeçar. Recomeçar onde? No matrimônio, dentro da sua casa. Voltar a dizer eu te amo para sua esposa. A minha está longe, oh meu Deus, 2 meses quase já. Um dia ela está aí, se Deus quiser. Relacionamento com seus filhos. Tantas coisas os filhos fazem, distancia, parece que põe um muro de relacionamento. Deus está dizendo hoje, quebra o muro.
Volta a se relacionar com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pastor. Aquele que é seu líder, os Connect Group, é isso? Falei certo? Com o seu patrão. Ah, eu odeio meu patrão, é ele que te paga. Ah, mas eu ganho um pouco, mas é ele que te paga. Pouco ou muito, é ele que te paga. Você tem que gostar dele. Você tem que orar por ele. Então Jonas tomou essa decisão, pastora, reconheceu como o filho pródigo estava longe da casa do pai. Jonas estava perto do barco, mas longe do que Deus tinha para ele. Aqui é forte, hein? Dentro da igreja e longe da chamada. Poderia fazer esse tema nessa noite. Dentro da igreja e longe da chamada. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu não vim como pastor, vim como profeta aqui. Você vai sair daqui hoje convicto da tua chamada. Diabo nenhum vai parar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai ser um grande ganhador de alma. Em nome de Jesus, um pregador do Evangelho. Quem te viu verá. E a palavra que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu no teu coração, é o que Deus tem preparado para a tua vida. Diga para alguém que está do seu lado, se prepare, que 2024 você terá um Connect Group também. Jonas dá um passo do quê? Da reconciliação. Um passo do quê? Da obediência. Um passo do quê? Do perdão. Um passo do quê? Ver o próximo, ter compaixão. Ele falou: ei, é por causa de mim que está acontecendo tudo isso aqui com vocês. Me lança nas águas que esse vento vai cessar. Esse vento, pastor Kesley, pastora Lívia, não acaba com oração. Esse vento não acaba com jejum. O vento de Deus não acaba porque a gente é bonzinho. O vento de Deus não acaba porque você vem no culto todo dia, ou dizima, ou oferta, ou participa de um grupo. Tudo isso é muito importante e tem que ser feito. Mas o vento de Deus só acaba com a nossa obediência. Aquilo que Ele tem para nossas vidas. Qual a chamada que Deus tem na tua vida? Ah, pastor, eu não sei. Lógico que sabe. É aquilo que esquenta o seu coração. Você pode ter até vergonha, timidez de pregar, de louvar, de evangelizar. Não sei qual a chamada. Mas é aquilo que esquenta o seu coração. Eu gostava muito de louvar. Braço de ferro, punho de aço. Esse é o Deus que eu conheço. Nossa, mas eu gostava. Aí um dia Deus falou para mim: o teu chamado não é cantar. Não adianta você querer cantar. Alguns anos atrás, irmão, eu cantava e pregava. E Deus sempre falava comigo: para de cantar. Não, cantava até mais ou menos, mas não é meu chamado. Ei, desculpa se tem algum médico clínico geral aqui. Mas você já viram algum clínico geral bem sucedido? Bem sucedido, não estou falando disso aqui. Mas que tem um nome forte? Não existe. Por quê? Ele faz tudo. Ele fala todas as coisas. Agora, um médico clínico geral, especialista, por exemplo, em criança, e ele faz o melhor para as crianças, alguém vai dizer: eu conheço um médico fera, que ele trabalha com criança, ele é especialista. Pastor, você está dizendo que eu não posso pregar, não posso cantar, então eu vou largar a mão. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem uma área na sua vida, uma, que Deus quer te usar com mais ousadia, com mais motivação. Você pode tocar, você pode pregar, você pode evangelizar, mas tem uma área que é a sua chamada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pegaram Jonas, vamos acelerar a mensagem. Jogaram Jonas na água e o vento parou. O vento parou. Quantas vezes em meia caminhada, 22 anos já, eu já não parei assim pensando, não desistir de Deus,
mas dá uma desacelerada na obra. Irmão, a obra de Deus é de Deus. Nós não podemos fazer tanta obra ao ponto de esquecer o dono da obra. Porque o mais importante é a intimidade com o dono da obra. Mas quem tem intimidade com o dono da obra não fica parado. Uma das evidências de uma pessoa que está bem em Deus é 3. Primeira, eu acho, tá? Primeira, a alegria. Ela tem não é assim, ó. Tem pessoa que é igual aqueles gaditas naquele escudo, né? Aquelas lutas, aquele leãozinho, ficava assim, ó. Amargurado, ressentido. Aqui não tem isso também. Alegria. Repita comigo: alegria, paz e frutos. Eu sou de Deus, eu preguei no Gideão, não sei o que, eu já ganhei 1000 almas. Só olha, analisa ele no dia a dia. Se ele é feliz, se ele tem paz e se ele dá fruto. Frutos do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio, etc. E frutos ganhar alma. Então Jonas foi lançado às águas. O que aconteceu de imediato? O irmão falou sobre o peixe aqui. Um peixe gigante pegou Jonas e levou para onde? Lá para a margem. Eu vim meditando na estrada sobre isso. Olha o tempo que Jonas perdeu. Quem está vivo, dá um glória. Aceita logo, que dói menos. Não luta contra aquilo que Deus tem. O ano já está quase chegando no meio do ano, irmão. Estamos indo para março já. Esse ano é um ano de explosão dessa igreja. Quem crê, diga glória a Deus. De crescimento. Mas Deus conta com você. Sai do porão. Jonas caiu na água, o peixe pegou, levou ele para a margem. Detalhe interessante, Jonas pagou para fugir da presença de Deus e voltou de graça e pela graça dentro da barriga de um peixe para a origem da onde ele não deveria ter saído. A graça não te cobra nada nessa noite, ela só fala: vem, volta, sai desse lugar, eu quero te usar. O vento para. Então o primeiro vento que eu quero falar nessa noite é o vento da obediência. O vento da obediência é o vento de Deus, irmão. Se lança, morra para você mesmo. Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, hein? Convicção. Mateus 10:39, quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor da minha, achá-la. Eu comprei um carro esses tempos atrás lá em Carlon. Deus me trouxe aqui para Irlanda agora, já vim acho que 4 ou 5 vezes, e agora eu vim para ficar. Não sei onde vou ficar, estou aí por aí, estou orando pela casa. Alguém souber de alguma casa, avisa o pastor Kesley. Eu gosto muito do pastor Kesley, do pastor Ricardo também. Estou lá em Galway, congrego em Gort, estou viajando na Irlanda, orando, aonde conseguir casa eu vou. Olha para o seu irmão e diga assim: irmão, acha uma casa para o pastor. 2 ou 3 quartos, fala aí. Mas tem que ter aquecedor elétrico, fala para alguém. Eu sou chique agora, não quero aquele negócio de ficar botando óleo, quero só tomadinha. Brincadeiras à parte, irmão. Se entrega hoje. Procura seus líderes depois do culto amanhã. Quando você procurar seus líderes, você não vai aguentar, você vai chorar, você vai gritar. Porque ventos que passamos, às vezes é o vento de Deus. Porque Deus, Ele não vê você, Ele vê uma multidão atrás de você. Repita comigo para encerrar esse primeiro vento. O vento de Deus, mais alto, o vento de Deus só parará quando eu obedecer aquilo que Ele tem para a minha vida. E o vento do descanso? Daniel só está ali dando risada. Ele e o Lucas está gostando da mensagem, né? Esses dois é uma bênção. Mateus 8 fala do vento do descanso. Só que presta muita atenção agora. Mateus 8 começa a falar dos milagres que Jesus fez no Evangelho de Mateus.
que relata sobre um Jesus rei, que veio para reinar. Marcos fala de um Jesus servo, Lucas fala de Jesus homem e João fala de um Jesus Deus. Então Mateus fala sobre um Jesus rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Mateus 8 começa os milagres. Só que Jesus começa ensinando os discípulos e a multidão em Mateus 5. Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. 3 capítulos inteiros preparados para ensinar. Preparados para capacitar. Porque a euforia ela vem. E a gente vai e consegue algumas coisas na euforia, mas sem a instrução, a gente não chega muito longe. Então Jesus, ele anuncia publicamente o seu ministério no Monte das Bem-aventuranças, capítulo 5. Ele sobe com os seus discípulos, uma grande multidão, e ali eles se assentam. E Jesus começa a preparar os discípulos. É muito forte isso aqui. Jesus começa a injetar fé nos discípulos. Como? Dizendo assim, Mateus 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores. Quem são os pacificadores? É aquela turminha do deixa pra lá. Não põe lenha no fogo, tira, joga água, não abriga, não rola, os pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, disserem todo mal a vosso respeito. Saber que antes de vós perseguiram os meus servos, os profetas. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, aonde? Nos céus. Aí ele continua dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vamos fazer algo profético aqui? Levante a mãozinha assim, igual aquele irmão da internet, assim, ó. Tem que fazer o dedinho assim, ó. Joga o ombrinho assim, ó. Aí vira pro seu irmão assim, joga o salzinho. Ele fala assim, ó: eu profetizo o sal na tua vida hoje. Você vai voltar a ter sabor. Irmão, quem já comeu uma comida sem sal aqui? Eu já, fiquei internado 6 meses lá em São Paulo. Eles não colocavam sal na comida, porque eles acreditavam que o dependente químico tinha que sofrer. Não é pela força que uma pessoa muda. Não é você que vai mudar seu filho. Eu tentei mudar minha filha. Mudar no sentido de corrigir, gritar, bater. Hoje ela está com 16 anos. Vocês vão conhecer ela daqui a um tempo. Profetizo que ela vai vir aqui tocar, minha esposa vai pregar. Quem crê, diga amém. Toca, Deus flui através da vida dela. O Espírito Santo fez tudo. Nós temos apenas que instruir. O que sai do nosso controle, entrega na mão de Deus. Que Deus sabe trabalhar. Então não é pela nossa força. Então nós temos que entender que Deus, como chamou Jonas, como chamou os discípulos do Monte das Bem-aventuranças, para a gente ser o sal. É horrível você botar um arroz na boca sem sal, comer uma carne sem sal, um suco sem açúcar, sem adoçante, sem nada, porque achavam que é pela força, que é pelo sofrimento. Meu irmão, o Evangelho não é isso. O Evangelho é amor. O Evangelho é dar. João 3,16, Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho é renúncia. Jesus desce das bem-aventuranças, pastora Lívia,
No capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 8 ele começa a fazer alguns milagres. Ele cura um leproso, ele faz um milagre aqui, outro acolá. Aí ele entra no barco. Mateus 8 não fala que ele liberou uma palavra que ia passar a outra margem. Mas Marcos e Lucas falam. Jesus entra no barco, os discípulos o seguem. E Jesus libera uma palavra. O que Jesus libera? Você precisa de uma palavra apenas nessa noite. Meu Deus. Uma palavra. Qual foi a palavra? Entremos e passemos para o outro lado. Jesus não disse, está dizendo para mim e para você: vamos entrar no barco hoje. Se a gente sair, a tempestade vir, a gente volta para a margem. Assa um churrasquinho, toma uma coca, come um chocolate branco, amanhã a gente volta. Não. Ele não falou, vamos tentar agora. Se vir o tubarão, as baleias, a gente volta. Não, ele afirmou, nós vamos entrar e nós vamos passar. Eu tenho essa palavra para vocês aqui. Vocês vão chegar do outro lado. Tempestades virão, mas vocês vão chegar. Perseguição virão, mas vocês vão chegar. Dia mal virão, mas vocês vão chegar. Percas virão, mas não se perca devido às percas. Continua caminhando. Então Jesus entra no barco, libera a palavra e foi dormir. Por que ele foi dormir? Porque ele estava cansado. Lucas fala de um Jesus homem, que eu já disse. Ele como homem, ele chorou, teve fome, teve sede, teve cansaço. Só que antes dele dormir, ele ministrou aos discípulos: vocês vão chegar do outro lado e eu vou chegar com vocês. Aí ele foi dormir. Só que o barco, quando sai, a Bíblia diz que um vento contrário se levantou. Agora já não é o vento de Deus, agora é o vento contrário. O vento contrário fala do inimigo, das nossas almas. Não podemos esquecê-lo. Não podemos ficar falando só dele e pouco de Deus. Mas nós não podemos esquecer que ele é aquele que trabalha de dia e de noite para tentar roubar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então vem o vento contrário, se levanta contra Jesus? Não. Se levanta contra os discípulos? Não. Se levanta contra a embarcação? Não. Se levanta contra a palavra profética que saiu da boca de Deus. Todas as vezes que você recebe uma palavra, como hoje, pastor, você está profetizando? Não, isso é verdade. Antes dela se cumprir, um vento vai se levantar. Talvez alguém falou: nossa, eu estava tão bem naquele culto de sábado. Aí eu cheguei em casa, aconteceu uma luta com a mulher, com o marido. Ou no outro dia eu tive uma perseguição. Ou eu não dormi à noite, um pesadelo. Ou meu patrão mandou embora. Peraí, eu cheguei na igreja agora e a minha vida parece que está pior. Alguém já passou por isso? Acha que entrar na igreja, se render a Deus, é mil maravilhas no começo. No começo não é porque Deus é ruim, não. Tem pregador aí que fala: não, porque Deus tem que te amassar, te quebrar, Não, tem que dosar o jeito de falar. É nós que nos quebramos na mão do oleiro. Vai ler Jeremias. Deus está fazendo vaso. Quantas vezes eu preguei no começo: Deus viu que não estava bonito o vaso, quebrou o vaso, foi fazer de novo. O texto não fala isso. O texto fala que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Vamos olhar de novo para o irmão que está quase dormindo. Fala para ele assim: deixa Deus trabalhar na tua vida. Dói um pouquinho só no começo, depois aumenta mais um pouco. Falei. Quanto mais você renuncia o seu eu, mais leve fica aquilo que Deus tem para você. Sai de cena. Sai de cena. Sai, tira o seu eu um pouco, deixa Deus trabalhar. Então o inimigo se levantou contra a palavra. O que você está recebendo hoje, o inimigo vai tentar roubar. Guarda no teu coração o que você aprende no culto Connect Group, que você escuta aqui, que o pastor te fala, pastor, os outros irmãos, ministra o teu coração. Logo após, o inimigo vai vir com o vento contrário para tentar roubar a palavra do seu coração. Por quê? Porque a palavra vai multiplicar dentro de você.
Aguenta firme. O vento é a primeira coisa que acontece quando você e eu recebemos a palavra profética. Mas é algo que antecede a confirmação da mesma. Quem pegou? Ele vem contra a palavra, mas ele vem para anunciar que após esse vento, a palavra vai se cumprir. Talvez alguém entrou por essas portas nessa noite, e só você sabe o vento que você está passando. Só você sabe a luta que você está passando, mas Deus me autoriza a lhe dizer: aguenta firme, que após esse vento vai ter ação de graça, um culto. Após esse vento vai ter testemunho. Após esse vento você vai glorificar Deus. Após esse vento você vai testemunhar. Aguenta. E o barco sai, para um lado, para o outro, de novo, quase virando, quase quebrando, e Jesus, a palavra estava ali em repouso. Lá em João capítulo 1, já disse isso aqui outras vezes. A Bíblia diz: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Quando eu levantar a Bíblia, você fala a palavra bem alto. No princípio era a, e a estava com Deus, e a era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio da, e sem a, nada do que foi feito se fez. A vida estava a vida se fez luz para os homens, e a, mais alto, e a se fez carne e esteve no meio de nós. Quem é a palavra? Esse dia alguém me perguntou, depois de um culto: pastor, eu quero conhecer Jesus. Falei: irmão, Jesus é a palavra. A palavra é Jesus. Eu te apresento hoje Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. O verbo se fez carne. Então a palavra que estava no começo se encarnou em Jesus. Então Jesus andando era a palavra ambulante. Então a palavra se fez homem e esteve no meio de nós. Agora olha isso aqui, que forte, irmão. Essa revelação, essa iluminação, né? A palavra já é revelada em si só. Olha que legal. A palavra em Jesus andando fala para os discípulos. A palavra andando fala para os discípulos a palavra. Entremos e passemos para o outro lado. A palavra andando libera uma palavra de afirmação, e a palavra vai dormir. Só que a palavra não foi dormir. Eu abro um parênteses. A palavra entrou no momento de descanso. Eita, você entendeu o que eu quero falar agora? Antes de Deus cumprir o que a palavra tem para a tua vida, ela tem que entrar num descanso. A palavra de Deus, ela é um escudo. Só que antes ela precisa ser provada, está escrito. Então quando você recebe uma palavra, você tem que colocá-la no seu coração, e ela vai entrar em descanso, e você tem que entrar junto nesse descanso. Jesus ali naquela tempestade, pastor, eu estou encerrando, ele libera a palavra, ele joga para os discípulos: nós vamos passar, nós vamos chegar. Alguém aqui, talvez, algum casal, não precisa mostrar, levantar a mão não, está quase separando. Você não vai separar não, seu casamento vai ser restaurado em nome de Jesus. Alguém está pensando aqui chutar o balde e ir para o Brasil? Você não vai não, você vai no tempo certo de Deus. Não toma atitude precipitada, não toma atitude baseado nas emoções, nem nos sentimentos. Jesus deu a palavra, só que a gente quer a palavra, já quer a confirmação da palavra, quer que Deus use um vaso, aí vem outro vaso, aí o vaso lá da Bahia, vai todo mundo para lá, para a Bahia. Ah tá, agora o vaso é lá de Pernambuco. Nada contra vaso, Deus usa os vasos. Mas quando Deus já falou uma palavra, pode vir o vento que vier, pode vir as circunstâncias que vier. Recebe essa palavra que eu vou dizer aqui, abre o teu coração. As circunstâncias negativas que você pode estar vivendo hoje, elas não têm e nunca terão o poder de definir quem você é. O que define quem você é a palavra de Deus. A palavra de Deus.
Jesus dormindo, o barco quase virando, os discípulos dentro do barco, junto com Jesus, se desesperando. Às vezes a gente dentro da igreja, dentro de um connect grupo, dentro com os irmãos, com a esposa, com os filhos, ali, e às vezes vem um vento, a gente desespera, é normal do ser humano. Mas Jesus está dizendo, meu irmão, esse vento vai passar, o que importa é a palavra, esse vento vai cessar, o que eu tenho para você está depois do vento. É necessário passar esse vento no descanso na palavra. Os discípulos vão acordar a Jesus, porque a tempestade não acordou Jesus, o barulho do vento não acordou Jesus, o balanço do barco não acordou Jesus. Por quê? Porque quando uma pessoa aprende com Jesus a descansar, nada tira ela do foco. Você conhece alguém assim? Você conhece a história dele ou dela e você fala, meu Deus, como é que o irmãozinho ali consegue? Nossa, a irmãzinha ali passa tanta luta, ela sempre está aqui ensaiando, sempre no culto, sempre ajudando, sempre de cabeça erguida. Por quê? Porque ela entendeu, irmão, que ela já tem uma palavra de Deus, ela já tem promessa, ela sabe quem ela tem crido, ela já determinou. Jó 22, 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então eles vão lá e invocam Jesus, Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Ei Jesus, ô Jesus, acorda, sono profundo, o descanso. Alguém vai olhar para você, mas você não vai fazer nada. Como que você vai fazer? Você já tentou de todo jeito. Deixa Deus trabalhar agora. Mas você não está vendo, seu casamento está acabando, você vai ficar olhando? Não, eu estou firme, eu estou crendo que Deus vai fazer algo. Olha como é que está teus filhos, mas você não vai fazer mais nada. Antes você falava, você exortava. Estou descansando em Deus. Tira as suas forças da frente, que eu preguei aqui da outra vez sobre Josafá. Chegou o tempo, 2024, da gente trabalhar com o o irmão aqui que abriu o culto ali, muito inteligente, ele muito sábio, está instruindo vocês, junto com o pastor Kézia, os outros irmãos aqui, numa visão de inteligência. A unção é bom? É maravilhosa. Você tem inteligência, a palavra sem unção é uma coisa que você ser um copo vazio. Porém, só a unção, sem o conhecimento, a inteligência que Deus deu para você aplicar, é a mesma coisa, é um copo vazio. Repita comigo, a palavra e a unção. Está tudo certo. Instrução, aqui dentro, ó, você entender que a sua vida vai melhorar se você permanecer fiel a Deus. A sua vida vai progredir, não volta para trás. Então Jesus levanta do barco, repreende o vento, as águas param de entrar no barco. Aqui tem algo interessante, porque a gente vê as águas, sim ou não? Mas não vê o vento. Jesus repreende o vento, ele não repreende a água, porque o vento causa as águas dentro do barco. Não sei se você pegou, eu vou te explicar melhor. Jesus hoje não está mandando parar a água, ele está mandando parar o vento. Aquilo que você não vê que está causando essas águas dentro do seu barco, Jesus está repreendendo hoje. Quem recebe essa palavra, diga amém. Então Jesus levanta, para a gente encerrar, repreende o vento, a água para de entrar no barco, e ele vira para os discípulos: homens de pequena fé, por que sois medrosos ainda? Minha tradução. Ei, irmão, tem que amadurecer. Quem é novo na fé aqui? Tem 1 mês. Levanta a mão no seu lugar. Tem alguém? 2 meses. 3 meses. 4 meses. 5 meses. Ali 6. 1 ano. Glória a Deus. 2 anos. 95% desses que não levantaram a mão, Deus me trouxe aqui para dizer: chegou o momento de vocês amadurecerem.
ganharem alma para Jesus, com vento ou sem vento, com luta ou sem luta, empregado ou desempregado, enfermo ou curado. Pastor, mas isso parece uma loucura. Não, não é loucura. Quando você entende o que Jesus fez. Eu vou voltar agora atrás do carro que eu tinha esquecido. Obrigado. Só vamos falar que o pastor falou uma coisa, não acaba outra. Lá atrás do carro que eu falei, já vou encerrar, está no tempo. Que eu comprei um carro, tal, beleza. Aí coloquei um negocinho que põe no carro, que eu achei bonito que o pastor tem lá. É diferente do Brasil. O Brasil é só a fitinha passar no... Como é que chama? No pedágio. Aí um negocinho ali, falei, rapaz, eu quero esse negócio para mim. Aí o pastor foi lá, pediu para mim. Aí chegou na casa lá, eu botei e falei, vamos testar, né? Aí chegou na hora do pedágio aqui, vindo para cá, eu falei, e agora? Aí falei, meu Deus, e agora, né? Aí mandei uma mensagem para o pastor, falei, pastor, é só passar mesmo? Porque, não sei, eu não paguei nada. Ele falou, não, você paga só depois. Paguei acho que 1 ou 2 euros pelo negocinho. Aí quando eu cheguei assim, fez, tem, dentro do carro, 2 gritos, tem, o negocinho ali, ele apitou. Aí eu passei. Aí veio uma revelação, uma iluminação do céu para a minha vida. Deus falou para mim assim, tantas pessoas que podem ter esse aparelhinho espiritual para passar direto. Não precisa parar para pagar ali. Não precisa parar, perder tempo, né? É algo tão assim que Deus simples me comparou ao que Jesus fez. Só que eu paguei 2 euros para conseguir aquilo ali, baratinho. E Jesus pagou um preço caro para você passar direto, não parar. Um preço de cruz, um preço de sangue, um preço de humilhação. Irmão, você quer coisa mais gostosa? Eu mandei um áudio para o pastor dando risada. Eu falei, pastor, eu estou igual criança. Porque eu passei, os outros parando ali, dá vontade de falar assim. Passa, não para não. Não para por causa da tristeza. Não para por causa da depressão. Ah, irmão, não olhou para mim. Ah, irmão, não me cumprimentou. Ai, como o pastor sofre com isso. Ah, o pastor cumprimenta o irmão, não cumprimenta a irmã. Ah, o pastor tirou foto com 3 irmãos, faltou os 4 irmãos. Tudo bobagem, irmão. Jesus já pagou, passa direto, não fica preso a essas coisas não. Cada vez que você fica preso a isso, você tira o aparelhinho do carro, aí você tem que parar, caçar moeda, não acha moeda, caça o cartão, aí dá um problema na internet, não passa, aí fica ali, perde o horário, fica nervoso, e ele está dizendo, ei meu irmão, eu sou só maquininha, passa direto. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer sobre obediência e descanso. Quando você obedece, a maior luta que você pode passar na sua vida vai acabar, que é o vento de Deus. Deus não é ruim, mas Ele quer o seu bem, Ele quer te usar para salvar centenas e centenas de vidas. Mas após você sair desse vento, outros ventos virão. Pergunta para mim bem alto, pastor, vai acabar os ventos? Aqui na terra não. Mas vai ter um dia lá em cima, que o próprio Senhor, nas ruas de ouro, vai olhar para você e falar, eu sempre acreditei que você conseguiria passar aquele vento. Eu sempre acreditei que você conseguiria esperar. Eu sempre acreditei que você faria parte hoje, o teu nome está escrito no livro da vida. Meu irmão, eu cheguei num tempo na minha vida que eu não ligo mais para as lutas. Choro às vezes sozinho. Só que Deus quer me ver forte. Pastor, mas nós somos fracos, mas em nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Ontem eu estou num grupo aí também, numa igreja tal, não vou falar igreja. O irmão colocou um vídeo, um pastor falando de um filho, que ele perdeu o filho, tudo bem. Aí embaixo ele colocou um monte de rostinho chorando, um monte de rosto chorando. Aí colocou escrito embaixo, olha irmãos, o sofrimento desse pai. Eu não falei para ele, mas eu pensei comigo, estou falando isso aqui. Irmão, focalize em algo que vai trazer esperança para você. Focaliza, a emoção e o sentimento está tirando muitos jovens da igreja. A emoção e o sentimento precisa ver para crer. Ah, o irmão chorou, você chora, já fica. Seja firme em Deus, ajuda, estende a mão, libera a palavra. O diabo tem trabalhado nas emoções e nos sentimentos. Se coloca sobre os teus pés. Ah, o irmão falou uma palavra, já fica triste 1 mês, irmão, sem vir na igreja.
Deus está dizendo hoje para você: obedece e descansa. Obedece e descansa. Quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus. Diga assim: o vento de Deus, eu vou obedecer e ele vai parar. E o vento das adversidades, eu vou descansar na palavra. Olha para cá, tem ventos que nós teremos que passar por ele. É um processo. Mas Jesus está dentro do vento com a gente. A palavra está dentro do barco dormindo. Está nos ensinando. Descansa. Espera o tempo que for preciso para você ver a mão de Deus agir na tua vida. Certifique-se que você passou do primeiro vento da obediência. E agora é o vento do descanso. Pastor, não sei o que eu faço, eu estou aqui, estou numa luta. Descansa. Pastor, estou desempregado, sem dinheiro. Descansa. Pastor, a mulher foi embora. Descansa. Pastor, meu marido não me ama. Descansa. Descansa. Tem alguém em nosso meio nessa noite que estava distante dos caminhos do Senhor, e o Espírito Santo falou com você nessa noite, e você quer retornar, você quer voltar a descansar nele. Tem alguém em nosso meio? Levante a mão no seu lugar, só para mim te conhecer. Tem alguém em nosso meio que estava distanciado, deu um tempo fora da presença de Deus, e o Senhor está falando com você hoje para você retornar. Tem alguém em nosso meio? Tem alguém em nosso meio que nunca aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador? E nessa noite o Senhor te faz o convite: eu te aceito. Tem alguém em nosso meio? Levante a mão no seu lugar. Não tem? Pega na mão do seu irmão agora. Quero fazer uma oração, já quero entregar o microfone. Aqui esse corredor, se for possível dar as mãos também. O louvor de fundo, eu vou fazer uma oração e você vai orar também. Você vai pedir agora nesse momento para Deus te ensinar a descansar. E você vai sentir uma paz como você nunca sentiu. Em nome do Senhor Jesus, comece a orar comigo. Feche os olhos. Quem é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas estranhas. A igreja começa a orar. Aumenta o volume da sua oração. Começa a pedir: Espírito Santo, me ajuda a descansar, me ajuda a crer, me ajuda a renunciar, me ajuda. O Espírito Santo vai te dar força agora para você orar. Começa a orar. Ora, igreja. Oh, fecha os olhos. Espírito Santo, eu te peço agora, em nome de Jesus, visita os jovens, senhores, senhoras, crianças. Oh Deus. Vai adorando, igreja. Vai glorificando. Isso, vai orando. Nossa, que maravilha esse louvor. Combinou muito com a mensagem. Vai lá. Sente ele aí. Que me faz tremer as pernas. Porta aberta é você. Já tem pessoas chorando, sendo tocadas. Meu Deus. É tudo sobre você. É Deus que fortalece você nessa noite. Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Solte a voz, solte sua voz. E vou ficar lá até te encontrar mais perto. Solte a mão do seu irmão agora, levanta a mão aos céus. Lá em cima, fecha os olhos. E começa a pedir ao Espírito Santo te abraçar.
te visitar, te fortalecer. É só Ele que pode te fortalecer nesse momento. Oh, receba força, receba refrigério. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Deus. Moisés, suba em meu lugar. Receba força, meus irmãos. Me faz entender. Receba força, meus irmãos. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Adore, adore. A porta Isso. aberta é você. Chegou o teu momento. Mas a fechada é você. É tudo sobre você. A tempestade é você. É isso aí. Chuva forte é você. Eita. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você. Mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir no monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. E eu vou subir no Tem gente se entregando, monte renunciando. que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar Isso. na casa Adore, adore. e vou fazer Espírito do vento, abra a boca e morada, adore. e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto. Fale línguas, isso. Fale línguas, quem é batizado. Quem não é, seja batizado em nome de Jesus. Com o peso da mais perto da Vamos, obreiros, obreiras da casa do Senhor. Meu Deus, que unção forte tu vai receber agora, mulher, ó. Receba aí, ó. Fica alguém perto dela aqui, ó. Eita coisa linda, Jesus. Deixa tocar a baia. Riri cara soriande rebe daga. Receba em nome de Jesus. faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, Cadê uma irmã? Vem cá. vento forte é Põe a mão no coração você, dela. e o que me Enquanto faz ela recebe, tremer você vai as receber também. Fecha os olhos. pernas. Vai em nome. Bora junto, bora vocês duas juntas. Olha o que Deus vai fazer aqui Mas agora. a Rebelde. fechada é você, é tudo sobre você. Receba. Quem tem boca para adorar, quem tem boca para adorar.